Nossas equipes foram lá de manhã, nós conversamos com alguns vizinhos. Eles contam pra gente o que ouviram e alguns detalhes chamaram a minha atenção. Você quer saber qual? Solta a reportagem. A casa do seu Carlos fica nos Jardins. A rua é a Prudente Correia, a 2 quadras da Avenida Faria Lima, um dos metros quadrados mais valorizados do país. Na porta, uma conta deixada recentemente. O que ninguém tinha ideia era do crime brutal que aconteceu ali. Carlos Alberto Felice, um empresário de 77 anos, morava há mais de 30 anos nessa mansão. Ele não tinha filhos, perdeu a esposa há 3 anos e desde então tinha uma rotina simples. Fazia caminhadas diárias pelo bairro, simpático, cumprimentava todos os vizinhos. Eu conhecia seu Carlos, ele andava muito na praça, um senhor muito simpático. Estava diariamente andando na praça, em vários períodos do dia. Logo depois dele perder a mulher, a casa foi assaltada. Seu Carlos estava dentro de casa quando os ladrões entraram. O viúvo foi rendido e contou para os vizinhos que ficou bastante assustado. Por isso, tinha tomado uma decisão: vender o imóvel e se mudar dali. Ele estava na casa, ele estava muito triste, porque eu acho que a senhora dele havia falecido há pouco tempo. Entraram na casa, não encontraram nada e foram embora. E ele estava muito assustado, querendo vender a casa, sair daí. Mas a venda da casa chamou a atenção. Segundo o advogado, o empresário tinha fechado o negócio por 3,5 milhões de reais. E o dinheiro estava aqui, dentro da casa, em espécie. Seu Carlos foi visto na semana passada pela última vez na quinta-feira. Ele fez a rotina dele. Saiu para dar uma caminhada, cumprimentou os vizinhos. Saiu de casa no começo da noite e foi visto retornando de carro logo depois. Desde então, ninguém teve mais notícias dele. Uma prestadora de serviço chegou a ligar para o seu Carlos várias vezes e ele nunca atendeu o telefone. A irmã de seu Carlos também ficou preocupada. Ligou por 5 dias e nenhuma notícia do empresário. Até que ela resolveu mandar o filho dela, o sobrinho de seu Carlos, até aqui, pessoalmente, para ver se algo tinha acontecido. O sobrinho chegou na casa, tocou a campainha, mas não conseguiu falar com seu Carlos. Ele resolveu então chamar a polícia. E quando os militares abriram a porta da garagem, estranharam o tapete no chão que parecia esconder alguma coisa. Era o corpo do empresário. Ele estava com os pés e mãos amarrados e muitos sinais de violência. O crime chamou a atenção da vizinhança, principalmente porque ninguém ouviu nada. A casa fica do lado da residência do cônsul francês no Brasil e de uma outra casa vazia que está à venda. A polícia investiga várias hipóteses. Os criminosos podem, por exemplo, ter pulado o muro ou entrado pela casa ao lado. A mansão de Carlos Alberto não tem sinais de arrombamento. Mas o carro que ele dirigiu pela última vez na quinta-feira não estava na garagem. Desapareceu. Não sei dizer qual é, porque ele não tem janela que dê acesso à casa dele. Tem aquelas portas de vidro, portinha que é aqueles vidrinhos quadrados. Então, normalmente, claro, pode ter arrombado para abrir a fechadura, alguma coisa. A rua tem câmeras de monitoramento e 2 guaritas de segurança particular. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. Por enquanto, a polícia acredita se tratar de um latrocínio, roubo seguido de morte. Mas os agentes não descartam que os criminosos tinham informações privilegiadas, principalmente por causa da venda da casa. Eu acho que tem que apurar o que aconteceu, porque é realmente assustador. Tem um assassinato aqui, sendo que tem polícia armada aqui na rua. Armada, não sei, polícia particular e 2 guaritas de vigia. Então tem que apurar o que aconteceu. Realmente, se foi gente conhecida, informante, sabendo que tinha coisa de valor na casa. E só para vocês terem uma ideia, esse documento que o Dr. Guastelli teve acesso traz um outro dado que pode ter chamado a atenção dos criminosos. Não eram só os 3 milhões que estavam lá, 4,5 milhões que foi o valor da casa. Tem muito mais envolvido, né? O patrimônio dele aí pode chegar por volta de 10 milhões de reais. Então é alguém que estava de olho, né? Como, vamos dizer, o modus como ele foi encontrado, amarrado, torturado, né, queriam muito mais que esses 4,5 milhões, achando que ele teria, né, algum outro cofre, algum outro cômodo com mais dinheiro aí dentro da casa. Isso sem falar, e a polícia não deixou isso aberto ainda na investigação, das contas bancárias desse idoso. Que a gente pode estar falando
em uma quantia muito maior de dinheiro que ele possa ter sido obrigado a fazer uma transferência pelo celular. Volto a dizer, o caso primeiro foi para o 14º Distrito Policial, logo depois foi para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e agora há pouco foi encaminhado oficialmente do DHPP para o DEIC, que é a unidade agora onde o Marcos Guimarães está, acompanhando a movimentação por parte da polícia. O que teria acontecido dentro dessa casa é o que o Cidade Alerta vai tentar descobrir com você ao longo do dia.